culto de hoje, queridos, é a cargo da rede de empresários, né? Todos sabemos disso, que o primeiro culto de terça-feira do mês é a cargo da rede de empresários. E como empresário, como empreendedor individual, como profissional liberal, como empreendedor, é interessante a gente aprender a enxergar o reino de Deus do lugar onde Deus nos colocou. Deus colocou você nessa condição, neste lugar, e é necessário que você entenda o reino de Deus por essa visão. Então é por isso que nós trazemos toda a primeira terça-feira do mês uma palavra focada, direcionada para aquelas pessoas que Deus tem um chamado para esta área de empreendedorismo, um chamado para a área empresarial, porque é um chamado. De fato, é algo que Deus gerou em você. Não é coisa que você quis fazer por sua própria escolha. Se você o faz, é porque Deus gerou no seu coração isso. E através desta visão, é preciso entender, é preciso aprender a enxergar as coisas do reino com a visão de onde o rei te colocou. Se Deus te colocou para ser um empresário, gerou isso no seu coração, você tem que aprender a viver essa realidade. E a primeira coisa que veio ao meu coração, quando eu estava pensando na palavra do culto de hoje, foi realmente falar a respeito disto, desse start, desse início, né? Porque muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas estão caminhando com Deus, mas ainda não se encontraram nessa área profissional, não se entenderam, né, qual é o chamado para a vida delas, e estão perdidas, né, andando, mas sem uma direção certa. E eu tive assim, esse incômodo, falei, eu preciso falar, eu preciso tentar de alguma forma passar uma visão mais clara a respeito do que é ser empresário, como funciona, como que acontece, para que as pessoas possam ter clareza de se enxergar e se entender dentro do propósito de Deus. E aí, queridos, eu cheguei a algumas conclusões, eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. E a primeira conclusão que eu cheguei, olha só que interessante. A primeira coisa que veio na minha mente, quando eu comecei a me imaginar, a lembrar dos passos que eu dei, que eu caminhei, e até chegar onde que eu cheguei, eu creio que eu ainda tenho muito para caminhar, eu estou novo ainda, mas eu tenho muito ainda para fazer, para a glória de Deus, mas eu já tive alguma experiência, já caminhei um pouco nesse sentido, e eu comecei a lembrar de como eu comecei, como que isso se tornou a realidade da minha vida. E eu cheguei à conclusão que as pessoas, de uma forma geral, elas começam a empreender, elas começam um novo negócio, um negócio próprio, geralmente por duas motivações principais. A primeira motivação não é a mais importante, nem a menos importante, só é a primeira que eu vou falar com vocês, é por necessidade. E aí a gente veio, nessa época de pandemia, muitos negócios começando, muitas pessoas que perderam o emprego, que perderam renda, começarem um negócio próprio para poder se sustentar, para poder pagar as contas, para poder fazer um dinheiro a mais, para tentar passar pelo período de pandemia e suprir as necessidades momentâneas da família, né, pagar as contas. E muitas pessoas, essa é uma realidade, muitas pessoas começam a empreender por causa de uma necessidade, porque precisam gerar dinheiro, precisam gerar recurso. Está errado isso? Talvez não, né? O start talvez não seja errado, você começar um negócio por necessidade, talvez não seja, talvez seja as circunstâncias, Deus usando as circunstâncias para despertar em você um chamado que você já tem. Então, é uma situação que é real, mas também tem outro lado da moeda, o outro lado, a outra parte da história, que são aquelas pessoas que sempre tiveram o desejo
de empreender. Sempre tiveram um sonho de ter o próprio negócio. E muitas dessas pessoas ainda têm sonhos específicos. Sempre quiseram fazer aquele negócio X. Tem muitas pessoas, meu sonho é ter, sei lá, um salão de cabeleireiro, uma barbearia. Meu sonho é ter, sei lá, um escritório de advocacia. Meu sonho é ter uma construtora. Meu sonho é ter esse tipo de empreendimento. São pessoas que já têm esse sonho desde muito tempo. E aí, um momento da vida, resolvem investir nesse sonho. Resolvem dar o start nesse sonho. E aí começam a empreender. E são geralmente esses dois motivos que levam a pessoa a sair de um status, que é ser empregado, que é ser uma pessoa que trabalha para outra pessoa, e passa a ser um empreendedor, alguém que gera o próprio recurso, gera a própria renda, gera o próprio sustento. Então, são basicamente esses dois motivos. E eu queria que você, para entender melhor o que eu estou falando, analisasse essa realidade comigo, e percebesse uma coisa que é também visível nessas duas realidades que eu estou expondo. A primeira coisa é que, geralmente, quem empreende por necessidade, geralmente, quando atinge a necessidade, quando supre aquela necessidade inicial, estaciona, para, não vai adiante. Porque quando você tem uma necessidade e ela é suprida, a sua motivação termina, a sua motivação acaba. E aí a pessoa que empreende por necessidade, quando supre a necessidade que deu origem àquele empreendimento, ela para. Ou quando a oportunidade, aparece uma outra oportunidade, diferente do que aquilo que ela está fazendo, ou a pessoa, por exemplo, perdeu o emprego, começa um próprio negócio, e aí recebe uma oferta de emprego novamente. Geralmente a pessoa abre mão do negócio e volta a trabalhar com carteira assinada, porque a necessidade é o que move. E se tem alguém que vai suprir a minha necessidade de outra forma, eu não preciso mais daquele negócio, daquela empresa, daquele investimento que eu fiz. Aí abre mão. Já aquelas pessoas que investem em um negócio próprio, porque tiveram um sonho de fazê-lo, geralmente são insaciáveis, vão atrás do sonho, vão atrás do objetivo, e enquanto não alcançam, elas não param de se esforçar, de lutar, de acreditar naquilo que é o sonho delas. Então, o caminho para você chegar lá, o caminho para você ter sucesso, passa em transformar o seu negócio no seu sonho. Não importa por que você começou, se foi por necessidade ou se sempre foi um sonho na sua vida. Importa se você, em algum momento, conseguir transformar o seu negócio no seu sonho, naquilo que te motiva. E aí o seu negócio passa a ser o que te faz levantar. E aí, queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5, para você ler comigo o que está registrado lá na Bíblia. É uma história muito conhecida, história de José. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Está escrito aqui, certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Amém? Vamos só até aí. A Bíblia conta a história de José, um homem que teve um sonho dado por Deus, e através desse sonho, ele se tornaria alguém muito importante, tão importante, que os irmãos, que o pai, que a mãe, iriam se prostrar diante dele. E José era o filho mais novo da família. Então, dificilmente, pensando de forma natural,
o sonho de José se tornaria realidade. Porque a tradição falava que o pai, o patriarca, era o mais importante da família. E que na ausência do pai, quem assumiria esse lugar era o filho primogênito, o mais velho. José não era o mais velho. Então, muito dificilmente, olhando de forma natural, o sonho de José se tornaria realidade. Mas José recebeu um sonho. José teve esse sonho, e por 2 vezes ele sonhou, e ele viu que aquele sonho não nascia dele. Aquele sonho veio da parte de Deus, e ele resolveu acreditar nesse sonho. Eu acho que aí começa o sucesso que José teve. Quando ele entendeu que o sonho que ele teve não nasceu dele, não veio dele, veio da parte de Deus. Era um plano de Deus para a vida dele. E aí ele acredita nisso, ele deposita sua fé nisso, ele deposita sua esperança nisso, e aí começa a vida de José, como a Bíblia relata, como a história nos conta. E você, querido? Você já entendeu que o seu negócio, que o seu empreendimento, que o sonho que você tem, você encara esse sonho como algo vindo da parte de Deus, ou você acha que é apenas um desejo do seu inconsciente, é apenas algo que você tem ambição de conquistar, é apenas uma coisa carnal sua? Como que você entende, como que você vê o sonho que você tem no seu coração? A forma como você enxerga esse sonho, a forma como você coloca esse sonho, faz total diferença na sua vida. Porque você precisa confiar, se é de Deus, se você recebe aquilo, e entende que realmente veio de Deus, as coisas mudam, a sua energia para colocar aquilo para acontecer é outra, porque quem vai gerar no seu coração o fôlego, quem vai gerar as oportunidades, quem vai te dar entendimento, discernimento, é o próprio Deus. Você entende que você não está mais sozinho naquela caminhada, e aí o fardo, o peso, vai ficando cada vez mais leve. Mas é importante a gente entender isto, é importante você e eu entender que Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida, Deus quer algo de você, Deus espera algo de você, e às vezes, Deus te revela através de um sonho, através de um desejo, dentro do seu coração, qual é o caminho que Ele tem trilhado para a sua vida. E aí você tem que entender que é preciso enxergar as coisas como de fato elas são. É preciso entender, colocar as coisas no lugar. E José colocou o sonho dele no lugar que era certo, como um propósito de Deus para a vida dele. Ele resolveu ter fé, que o sonho ia acontecer, que o sonho ia se tornar real. É preciso chegar lá. Deus espera que você realize todos os sonhos que Ele gerou no seu coração, mas o primeiro passo é acreditar que veio de Deus, é ter fé nessa verdade. Então eu não sei qual que é o seu sonho, qual que é a vontade que está queimando no seu coração nesses dias, eu não sei, talvez eu nem consigo imaginar, porque tem sonhos que são tão particulares, são tão particulares mesmo, que as pessoas guardam tanto aquele como fosse um segredo, e ninguém consegue nem enxergar a evidência daquele sonho, porque tem muitas pessoas que têm vontade de fazer algo, mas não externam, não põem para fora. Então o primeiro passo para você começar a caminhar em direção da vida que Deus tem para você, é acreditar que esse sonho, que essa vontade, que está aí te incomodando, a sua mente está ocupando os seus dias, é Deus falando contigo, é Deus te incomodando para que você entenda a vontade dEle, e você deposita sua fé nisso, você deposita sua crença nisso, isso vai se alimentando dentro de você,
e com a sua fé, e vai tomando um tamanho, vai crescendo, que vai chegar um momento que não vai caber mais dentro de você, você vai ter que colocar para fora, e aí o seu sonho começa a se tornar realidade, aquela vontade passa a ser atitude, e essas atitudes vão trazer para a realidade, para o mundo material, aquilo que Deus gerou no seu coração. Só que, para transformar um sonho em realidade, é preciso, primeiro, ter a motivação certa. Qual é a motivação do seu coração? Você que já é empreendedor, você que já tem seu negócio, você que já tem a sua empresa, você que já tem já o seu empreendimento, você que já trabalha por conta própria, qual é a motivação do seu coração? O que te faz sair da cama de manhã e vestir uma roupa legal e ir trabalhar? O que tem te feito sair de casa? Qual que é o motivo que você tem feito isto? Porque é um esforço, querido, é um esforço. Ainda mais nesses dias chuvosos que nós estamos tendo. Quantos de nós aqui já pensaram em não sair de casa porque está chovendo e a cama está gostosa? Eu penso isso direto, cara. Eu acordo de manhã assim, eu olho assim, a chuva, tal, aquele tempo gostoso, eu penso, meu Deus, se eu não faltar o serviço hoje, ninguém vai reclamar. O patrão é tão gente boa, ele não vai me xingar se eu não for, porque eu sou meu patrão, ele não vai brigar comigo mesmo, né? Vou ficar aqui na cama, vou dormir até mais tarde. Mas aí eu lembro qual é a motivação, por que eu saio de casa? Por que eu deixo a minha família, os meus filhos em casa e vou trabalhar? Vou para o meu negócio. Qual que é a razão que me levanta da cama? Qual é o motivo? E isso precisa estar claro na sua mente, na minha mente, porque essa motivação é que alimenta a nossa vida para que a gente continue fazendo, para que a gente não pare. E empreender é aplicar a sua energia de forma com que ela traga os recursos que você precisa. Empreender é arriscar, é correr risco. Se você não fizer isso com a motivação certa, se você não fizer isso concentrado, geralmente você vai se perder pelo caminho. Você vai se perder pelo caminho e você vai se pegar uma hora caminhando sem direção, caminhando sem destino. E muitas pessoas se encontram nesse lugar. Que as pessoas têm o costume de falar e chamar de rotina. Acordam, tomam banho, vestem a roupa, saem, trabalham, da hora fecha o empreendimento, ou bate o cartão, vai para casa, fica lá com a família, assiste uma televisão, janta, dorme, no outro dia o relógio desperta, ela acorda de novo, sai, tudo isso porque é rotina, não tem mais uma motivação, não tem mais um porquê, eu faço porque eu tenho que fazer, e aí essa vida começa a te massacrar, começa a te não satisfazer. Ninguém pode viver só para pagar a conta, querido. Não foi para isso que Deus te levantou, não foi para isso que Deus te chamou para ser um empresário, para ficar pagando boleto do banco. Não foi. Tá? Se você está vivendo dessa forma, saiba que você se perdeu em algum lugar dessa caminhada, procure o lugar aonde você se perdeu, faça o conserto que é necessário e volte a caminhar da forma que Deus quer. Com a motivação, motivado, volte a caminhar feliz, com a certeza do seu sucesso. A gente não pode andar, e aí eu falo porque é muito comum, no meio onde eu atuo de forma de prestação de serviço no comércio, em geral, sou advogado, então eu atuo no comércio de prestação de serviço. A gente vê pessoas, empresários, que atuam nessa área do comércio, desmotivados, aparência caída,
Você vai conversar com a pessoa, a pessoa só fala de pagar a conta, que estou com a conta vencendo, eu estou com a água vencida, eu tenho que pagar, amanhã vence um boleto, segunda-feira vence outro, e aí a vida da pessoa é trabalhar para pagar a conta, a pessoa não tem mais tesão em fazer o que ela faz, não tem mais aquela vontade, aquela garra, é só peso. E o seu negócio, o seu trabalho, não pode ser um peso. Porque se o seu trabalho, o seu negócio, é algo de Deus para a sua vida, ele não é um peso, querido. Deus não vai pôr peso na vida de ninguém. Se você está sentindo pesado, o seu negócio como um peso, tem alguma coisa errada, e não é com Deus, é com você. Algum lugar você se perdeu, e é preciso entender, é preciso refletir e entender aonde foi que aconteceu, e você voltar lá e corrigir, e voltar a viver feliz. Você não pode viver 5 dias ou 6 dias da sua semana ruins, para ter só um bom, ou só 2 bons, que são os dias que você está de folga. Não pode ser assim. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te deu uma vida, e a deu com abundância, para que você viva os 7 dias felizes, viva os 6 dias com vitória, para no 7º você poder vir adorar o Senhor. Mas aí o que acontece? Você vive 6 dias de luta, de batalha, de sofrimento, de angústia, e aí chega no domingo, no dia do culto, você vem para a igreja, em vez de adorar o Senhor, você começa a chorar perante o Senhor, porque a sua vida está ruim, está tudo dando errado, e aí você começa a pedir, a clamar a Deus, por que está dando errado, o que está acontecendo? Você se perdeu, você se perdeu em algum lugar na sua caminhada. Volte, lembre onde foi, conserta, corrija, renova a motivação do seu coração, relembre o porquê você faz o que você faz, o que te trouxe até aqui, o que te deu o start, qual é o seu sonho. Já conquistou o sonho? Busque novos sonhos, novos objetivos. Você tem que ter a motivação certa no seu coração. A palavra de Deus vai falar, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Deus deixando a direção, através do livro de Provérbios, e diz ao povo que acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. E o coração fala, querido, é da motivação, é o que nos faz levantar, é o que nos faz querer ir além. Nós precisamos guardar isto, bem guardado, bem protegidos. Nós não podemos entregar para qualquer um, deixar o inimigo tomar esse espaço, ou ficar vazio o nosso coração. Tem que queimar dentro do seu coração, dentro do meu coração, um desejo insaciável para conquistar aquilo que Deus tem para você. E aí não é conquistar qualquer coisa, ou conquistar o que o outro tem, é conquistar o que Deus tem para você, é viver a vida que Deus tem para você, o chamado que Deus entregou a você, e não é para viver uma vida de sofrimento, que Jesus morreu na cruz por você, não, querido. Jesus não desceu do céu, não abriu mão da sua glória, para assim, fazer em forma humana, para viver aqui nesta terra, ser humilhado e ser morto lá na cruz do Calvário, para que você tenha uma vida medíocre. Se você se contentar em ter uma vida medíocre, você está desfazendo do sacrifício de Jesus. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Uma vida de paz, de alegria e de justiça. Que alegria tem em viver pagando conta, querido? Em viver em prol de boleto bancário? Não tem alegria nisso. Tem alegria na sua prosperidade. Tem alegria e felicidade em alcançar os seus objetivos, em alcançar os sonhos que Deus planta no seu coração. Aí mora a sua alegria, e é preciso entender isto.
Porque quem busca as coisas em Deus, pelos motivos certos, pela motivação correta, é abençoado. Agora, quem busca sem motivação, ou quem busca com a motivação errada, não é abençoado. É simples assim. Sabe por quê? Porque por mais bonitas sejam as palavras que você use na sua oração com Deus, que você fale com Deus, quando você vai orar em prol dos seus sonhos, em prol da sua vida, por mais bonitas palavras que você possa usar, Deus conhece o seu coração. Ele sabe a realidade do seu coração. Ele sabe o porquê você está buscando aquilo. Você pode falar muitas coisas para Deus, mas você não engana Deus. Deus conhece o motivo pelo qual você está orando de verdade. E se esse motivo não for um motivo alinhado com a vontade dEle, não for um motivo nobre, um motivo verdadeiro, um motivo honroso, Ele não vai te abençoar, querido. Não vai, é assim que funciona no reino de Deus. Então é por isso que o seu motivo, o seu coração, dentro dele, tem que ter uma motivação correta, uma motivação justa, uma motivação alinhada com a palavra de Deus, né? Aquilo que te leva a caminhar, que te leva a fazer o que Deus te colocou para fazer, tem que ser um motivo justo, para que quando você dobrar seu joelho e orar em prol do seu negócio, da sua vida profissional, do seu emprego, Deus ouça a sua oração e receba a sua oração, porque sondou o seu coração e percebeu que o motivo é verdadeiro, e aí Ele vai te abençoar. Quem não tem a motivação certa, não é abençoado. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda em Provérbios, vai lá no capítulo 21. A palavra de Deus no capítulo 21 de Provérbios, deixa registrado mais um ensino de saber gigante. Se você ainda não leu o livro de Provérbios, nenhuma vez na sua vida, eu te faço um desafio. Leia e veja se não é precioso toda a sabedoria que está aqui nesse livro. Veja se com o que está escrito aqui você não consegue melhorar muitas coisas na sua vida. Provérbios, capítulo 21, versículo 2, está escrito aqui, ó: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. O Senhor mede o seu coração, o Senhor conhece o seu coração. Por mais nobre que possa parecer aquilo que você se propôs a fazer, se lá no fundo não for um motivo de fato nobre, Deus não vai te abençoar. Deus te conhece, Deus sabe, nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, queridos, por isso que é importante você ter a motivação certa para sair da sua cama, para se banhar, para trocar de roupa, para ir para o seu trabalho, para atender o seu cliente, para fazer a sua propaganda, para fazer os seus contatos, porque se você tiver a motivação certa dentro do seu coração, e isso ficar latente na sua mente, se você lembrar disso todos os momentos, nada vai te parar. Por mais difícil que pareça as circunstâncias, você sempre vai estar focado em fazer o que é necessário. O problema é que muitas vezes a motivação do coração de um ou outro é uma motivação fraca, e aí as circunstâncias, os problemas são suficientes para você não querer mais chegar naquele lugar, realizar aquele sonho, porque você coloca na balança o porquê com o problema é maior, você abre mão. Não, deixa para lá, eu nem queria tanto. Já teve alguma coisa na sua vida que você falou assim, não, é melhor não, eu não queria tanto isso não, vou trocar, vou querer outra coisa. Porque a motivação que te levava a querer aquilo era menor do que o obstáculo que você tinha que transpor. E aí você prefere economizar energia e querer outra coisa.
Mas se você tiver a motivação certa no seu coração, qualquer obstáculo que aparecer na sua vida, na sua frente, vai ser insuficiente para te parar. Porque se você tiver alicerçado com a certeza de que a promessa de Deus para a sua vida é aquela, e o que o seu sonho é o plano do Senhor para você, e que naquele lugar é o seu lugar de prosperidade, é o seu lugar de vida, de paz, alegria e justiça, de vida abundante, você não vai abrir mão. Você vai querer se gastar ao máximo, até o último suspiro, para alcançar. E foi assim na vida de José. José foi vendido como escravo. Pensa, virou escravo. Depois de escravo, ele vira prisioneiro de Faraó, vai para a prisão. E o sonho ainda continuava na vida de José, porque ele tinha certeza que aquele sonho vinha de Deus, e que se foi Deus que colocou aquele sonho no coração dele, não foi para frustrar ele, foi para que ele tivesse uma vida, e uma vida abundante. E se Deus colocou um sonho no seu coração, se você tem certeza disso, saiba essa noite que não é para te frustrar. Deus quer que você conquiste, mas depende de você, depende da sua visão, de como você enxerga as coisas no reino de Deus. Aprenda a enxergar as coisas do reino, do lugar que Deus te quer. Se Deus te quer como empresário, aprenda a enxergar o reino com a visão de empresário. Se gaste, procure, nós temos todo domingo de manhã um curso especial, um curso preparado para rede de empresários, para ensinar você a enxergar o reino de Deus com a visão de empresário, do lugar que Deus te quer. Porque não adianta, querido, você não vai chegar lá se você não aprender a enxergar o reino de Deus da forma que você tem que ver, com a visão do lugar de onde Deus te quer. Porque cada um tem uma visão, cada um de nós tem uma função diferente no reino, cada um tem um compromisso com o reino, de fazer algo, e o que é para mim fazer, precisa que eu entenda o meu lugar no reino, para que eu possa fazer de forma correta. Enquanto você não se encontrar, não se entender no reino de Deus, e começar a se gastar para aprender o que precisa aprender, você não vai ocupar esse lugar. O rei só se torna rei depois que passa por todo o período de aprendizagem. Vai para a guerra, aprende a guerrear, aprende a negociar com os reis vizinhos, com os reinos vizinhos, aprende todas as etiquetas, para depois virar rei. E aí você está querendo virar rei, porque o empresário é um rei nessa terra, é gerador de recursos. Você quer virar rei, mas não quer aprender a ter a mentalidade de rei. Como que vai governar? Não tem jeito. E Deus não é irresponsável. Deus não é irresponsável. Deus não vai te dar algo para te trazer dor de cabeça, que você não esteja preparado para suportar. Então se prepare, aproveite as oportunidades que a sua igreja tem. Para que você quer empreender? É para a glória de Deus? Primeiro motivo tem que ser glorificar o nome do Senhor. É o primeiro motivo, porque a palavra de Deus fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se você quer empreender para a glória de Deus, para que as pessoas olhem para a sua vida e comecem, através do teu testemunho de vida, glorificar o nome do Senhor, você está no caminho certo. Agora, se você quer empreender para a sua própria glória, sabe que você vai estar sozinho, com a sua própria força, com a força do seu braço. E sabe qual que é a diferença de uma coisa para outra? A diferença é que quando você caminha sozinho, quando você sonha sozinho, você só vai sonhar. Agora, quando você caminha com alguém, quando você tem unidade, quando você sonha um sonho que é um sonho coletivo, algo que tem um plano maior, e Deus é parte desse plano, e você está caminhando com mais alguém, há unidade, e a palavra de Deus fala que onde há unidade, há a presença de Deus. E aí aquele sonho que você tinha começa a se transformar em realidade, ele se torna real. O sonho, quando ele é compartilhado, querido, quando você sonha com mais pessoas, quando tem alguém sonhando com você aquele sonho, você compartilha aquela visão,
aquilo começa a se tornar real. Sai da sua mente e começa a existir no mundo. Porque tem mais uma pessoa, pelo menos, olhando, enxergando, tendo aquela mesma visão. Então é preciso compartilhar o seu sonho. É preciso ter pessoas que vão caminhar com você em prol daquele sonho. É importantíssimo. Só que para compartilhar um sonho, compartilhar a visão de vida que Deus te deu, é preciso saber com quem compartilhar. Nós não podemos cometer o erro que José cometeu. José teve o sonho, entendeu que o sonho era de Deus, entendeu que aquela visão que ele teve era um plano de Deus para a vida dele, até aí ele fez tudo certo. Mas na hora de compartilhar o sonho dele, ele errou. Ele foi falar do sonho que ele teve para os irmãos dele, que ele sabia que odiava ele. José sabia que os irmãos tinham ciúmes do amor que o pai dele tinha por ele. O José sabia, e aí José não vigiou nada, ele foi lá contar o sonho dele, a visão que Deus deu a ele, para os irmãos que o odiavam. E muitos de nós cometemos esse mesmo erro, na hora de compartilhar a nossa visão, compartilhar o sonho que Deus gera no nosso coração, nós não tomamos o cuidado de eleger a pessoa correta, e aí contamos para qualquer um, achando que aquela pessoa pode nos ajudar, e aí aquela pessoa, na verdade, não quer nos ajudar, e aí em vez do sonho se tornar realidade, as coisas começam a ficar mais difíceis, a pessoa começa a colocar um peso sobre a sua vida. Então, para você que é empreendedor, para você que quer empreender, que quer ocupar esse lugar de reis, tem esse chamado, tem essa vontade queimando no seu coração, aprenda a discernir as pessoas, aprenda a enxergar as pessoas e a entender quem são aquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, para que você possa compartilhar os seus sonhos. E eu tenho certeza, querido, que você não está sozinho. Se Deus te deu um sonho, Deus também vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar a chegar lá, como colocou na vida de José. Mas José cometeu o erro de contar para quem não devia saber. E você que é empreendedor, você tem que se preparar. Você tem que se preparar, porque se você começar a traçar esse caminho, traçar esse caminhar, você vai ser invejado, você vai ser odiado, você vai ser copiado, querido. Vai ter pessoas que vão se aproximar de você só para ver o que você faz, para poder fazer igual, querendo o que você tem. Você vai ser perseguido, vão ter pessoas que sem motivo nenhum vão atentar contra você, contra o seu negócio, só para te derrubar, só para te ver cair. Vai acontecer. Você tem que estar preparado. Você vai ser mal falado. Vai ter pessoas que vão olhar lá, fulano está ganhando dinheiro, deve estar fazendo alguma coisa de errado. Vocês já ouviram alguém falar isso de alguém? É o que mais acontece. Quando a pessoa começa a prosperar, sempre tem um invejoso que começa a levantar o falso testemunho. Está fazendo alguma coisa de errado, está ganhando dinheiro, as coisas estão muito fáceis para fulano, e porque não enxergam o plano todo, só enxerga a conquista, não enxerga tudo que você caminhou, tudo que você fez, tudo que você abriu mão, só enxerga a sua vitória. Então você que é empresário, você que quer ser empresário, você tem que se preparar, querido, para receber esse tipo de palavra, esse tipo de pessoas que vão se aproximar de você, querendo te tirar do foco. Tudo isso, querido, são ferramentas, né, na mão do inimigo para te tirar do seu caminhar, do seu foco, para te desmotivar. E você tem que entender que vai acontecer, e você tem que estar preparado para isso. Por isso que é importante você aprender a discernir as pessoas que estão ao seu redor. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida para te levar para o lugar certo, e quem são aquelas pessoas que estão lá servindo de ferramenta na mão do inimigo para te derrubar. E aí você compartilha seu sonho com as pessoas certas. É necessário
Muitos vão querer o que você tem, querido. Muitos vão querer o que você tem. Mas nem todos estão dispostos a fazer o que você faz. Então, aquelas pessoas que se aproximarem de você, enviadas por Deus, tenha certeza de que vão ser bênção na sua vida. Então é preciso discernir, porque ninguém chega no sucesso, ninguém cresce, ninguém fica grande, ninguém atinge o sucesso sem o network. E parece até um termo moderno, né? Falar network, chique, mas não, desde que o mundo é assim. José fez o network dele lá na prisão, e por causa do network que ele fez na prisão, com o carcereiro, interpretando o sonho do carcereiro, de graça, porque ele não ganhou nada com aquilo, ele foi lembrado perante o faraó, e aí o faraó manda chamá-lo, e aí ele interpreta também o sonho de faraó, e através daquela interpretação, ele atinge o objetivo que Deus tinha dado a ele em sonho, que é se tornar alguém importante, alguém de autoridade, alguém merecedor de honra, e ele virou governador do Egito. Então, aprenda a fazer o network, aprenda a se cercar de pessoas que podem te ajudar a chegar no lugar que você quer. Aprenda que o seu sonho precisa ser compartilhado com mais uma pessoa, pelo menos mais um. Não dá para sonhar sozinho. Pessoas vão ser levantadas, colocadas no seu lado, na sua caminhada, no seu caminho para te ajudar. Deus não quer que você ande sozinho. Deus vai preparar pessoas para te ajudar nessa caminhada. E você precisa trabalhar isto. É preciso dar atenção a isto. Fazer o seu network. Fazer alianças. É preciso fazer alianças. Você que é um cara que é empresário, quer empreender, você tem que ter alianças. Mas como fazer alianças? Com pessoas certas, querido. Não dá para fazer aliança com pessoa que não tem a mesma visão que você tem, que não tem o entendimento de reino que você tem, que não serve ao Deus que você serve. Imagina como funciona isso. Como vai funcionar? Você talvez abre um negócio em sociedade, e aí você vem toda noite orar a Deus, apresentar a Deus os seus projetos, as questões da sua empresa, e aí o seu sócio está lá no centro de macumba, batendo o tambor e entregando tudo aquilo para o inimigo. Vai dar certo? Não vai dar certo não, querido. Então, se você tem que fazer alianças, se você tem que fazer network, faça relacionamentos com pessoas que estão caminhando no mesmo caminho que você, o caminho que Deus construiu. Então, como que você vive a sua vida? De quem você compra? Para quem você vende? Quem são seus colaboradores, seus empregados, seus funcionários? É preciso saber, ter atenção a isto. Porque cada relacionamento que você gera é uma aliança que está sendo construída. É uma aliança que está sendo construída. Se você fizer alianças com pessoas que não estão debaixo do mesmo jugo que você, pode ser que aquilo te atrapalhe a caminhar. Te atrapalhe a chegar no seu destino. É necessário ter esse discernimento. Você que é empresário, você tem um sonho, você acredita que esse sonho vem de Deus, você deposita sua fé nisso, você tem que compartilhar esse sonho com as pessoas certas, para que esse sonho se torne realidade na sua vida. E tem pessoas certas para você fazer isso, tem certeza, você não está sozinho. A palavra de Deus fala que, em Filipenses, que Deus, Filipenses 2, versículo 13, está escrito lá, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É Deus que faz em você surgir o sonho, e é Deus que vai fazer também as circunstâncias cooperarem para que os seus sonhos se realizem. Deus não quer te frustrar. O sonhar e o realizar vem dEle. A sua parte é acreditar, é ter fé, é ter o compromisso, é se doar, é gastar a energia vital que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, a força
física que Deus te deu, para que esse sonho se torne realidade. Essa é a sua parte. Mas o sonho é dele, a vontade é dele, o plano é dele. Então, se você tem um sonho de empreender, você que está aqui nessa noite, você que está assistindo de casa, se você tem um sonho de empreender, se tem algo queimando no seu coração, nesse sentido, se você sempre pensa nisso, saiba que pode ser Deus te incomodando. Receba isso como uma direção de Deus. Passe a dar atenção, a acreditar, a buscar formas de transformar esse sonho em realidade. Porque quando você começa a viver fazendo isto, você assume o lugar que Deus te deu no reino. E quando você assume o lugar que Deus tem para você, o lugar que Deus projetou para você no reino dele, você vai viver uma vida perfeita, uma vida alegre, uma vida feliz. Não tem conversa, querido. Não tem jeito, é assim e pronto. É assim que funciona o reino de Deus. Você só vai ter felicidade plena, aquela alegria completa, aquela paz real, que excede todo entendimento, quando você estiver de fato no lugar que Deus projetou para você. O resto é só momento feliz, é momento de felicidade, é episódio. A felicidade real, verdadeira, aquela que nasce no espírito e não na carne, você só conquista quando você está de fato no lugar que Deus tem para a sua vida, o lugar que Deus te projetou. Amém? Nós somos reis. Se você é um empresário, se você quer ser um empresário, se você tem esse chamado, saiba que você é um rei nessa terra. E Jesus é o rei dos reis. Ele é o seu rei. E Ele está pronto para governar a sua vida. Está preparando todas as coisas, já estão preparadas, né? A palavra de Deus já está tudo colocado debaixo dos pés dEle, para que você tenha essa vida em abundância. Ele veio e morreu na cruz, Ele pagou o preço. Você tem direito a usufruir da vida que Jesus conquistou na cruz para você e para mim. O nosso compromisso é não parar. O nosso compromisso é assumir o nosso papel no reino de Deus. O nosso compromisso, a nossa parte, é fazer o que precisa ser feito, é enxergar as coisas com um olhar de rei. Se você é rei, enxerga o reino como o rei enxerga, com a visão de rei. Não abra mão disto, não abra mão disto. Você precisa chegar lá, porque quando você chegar lá, a glória de Deus vai ser refletida através da sua vida, o seu testemunho vai impactar outras pessoas. Esse é o compromisso que você tem com o reino de Deus. Se você tem esse chamado empresarial, você tem que ter sucesso. Você não pode se acomodar com a mediocridade, você não pode deixar que a rotina pare a sua vida. O sonho que Deus te deu é para a glória dEle. É para que o nome dele seja exaltado. E isso só vai acontecer se você chegar lá, se você tiver o sucesso, se você de fato alcançar o objetivo, o sonho que Deus te deu. Então não abra mão do seu sonho. O seu sonho realizado é reflexo da glória de Deus nessa terra. O seu sonho realizado, o sonho que Deus gerou em você, no seu coração, realizado, concretizado, ele vai refletir a glória de Deus nessa terra. Você acha, querido, que o povo hebreu, né, os descendentes lá de Jacó de Israel, quando chegaram no Egito e viram José como governador do Egito, vocês acham que eles não glorificaram a Deus, não? Eles estavam passando por um período difícil de seca, de falta de recurso, e aí chegam no lugar onde tem um recurso, e quem está lá? Um servo de Deus, alguém que Deus colocou. Da mesma forma que foi José, foi referência para o povo de Deus naquela época, foi alguém que foi resposta de oração, porque aquelas pessoas estavam orando para ter o sustento, e aí Deus vai e levanta José para prover esse sustento. Da mesma forma que José foi resposta de oração, foi provedor na vida de muitos, você também está sendo chamado nesta noite para ser o mesmo, querido, para ser resposta de oração na vida de muita gente, para ser gerador de recursos para a vida de muita gente, para ser fonte de recurso,
Geração de riqueza na vida de muita gente, famílias, né, às vezes tem pessoas aí orando por uma porta de emprego, orando por uma oportunidade, e talvez você possa ser a pessoa que vai dar essa oportunidade, se você crescer, se você quiser avançar no reino, fazer seu negócio crescer. Então, querido, nós não podemos abrir mão do nosso lugar, do nosso compromisso com o reino de Deus. Nós temos que buscar isso todos os dias, e buscar com todas as nossas energias, lembrando em guardar o nosso coração, para que a motivação certa nunca nos abandone, para que nada seja suficientemente forte para nos parar, porque o mundo está querendo parar você, está querendo parar eu, porque nós somos portadores de bênção. Você que é empresário é portador da bênção, você tem para abençoar. Tem pessoas para serem abençoadas, e é através da sua vida, através do que você faz, que vidas vão ser abençoadas, e que a glória de Deus vai ser vista nessa terra. Assuma esse lugar, assuma, entenda e viva o lugar que Deus separou para você.